A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teocracia bíblica. Você pode estar se perguntando, eu já vi esse vídeo. É verdade. Eu editei esse vídeo, né? Eu publiquei esse vídeo, mas como vocês puderam observar, o vídeo ele teve uns probleminhas em que ficou mais ou menos uns 10 minutos sem áudio e sem imagem. Por isso eu resolvi refazer o vídeo, tentando recuperar aquilo que ficou perdido. Amém? Falemos com o Senhor. Bondoso Deus, Pai amado e querido, graças te damos, meu Deus, que o Senhor nos instrumentalize para que possamos, Deus, com a tua graça, aprendermos mais no Senhor e com o teu Espírito sermos instrumentalizados para aprendizado mútuo, Senhor, e que sejamos abençoados neste dia em teu nome, Jesus. Amém. Teocracia bíblica. Como já havia falado anteriormente no vídeo que você já deve ter visto, teocracia bíblica. Teocracia, teo, vem de teos, que quer dizer Deus ou divindade. E kratia ou kratos significa força, poder, autoridade, soberania e governo. Resumindo, é Deus e a religião como centro da sociedade e do governo. Muito bem. Também já havia falado anteriormente que é uma ideia de que Deus e o Estado rivalidem-se, sejam antagonistas, sejam inimigos. E vemos que Deus, ele tem a iniciativa de criar o Estado. Ele começa a fazer isso a partir de Gênesis 12, quando ele dá início a uma revelação inicial progressiva, chamando Abraão, com referência no livro de Gênesis, das origens, no capítulo 12, versículo 1, e faz a Abraão 3 exigências com promessa. Né? A primeira exigência é que ele saísse da sua terra, a segunda, da sua parentela, e a terceira, da casa do seu pai. Vemos quando falei de revelação inicial e progressiva, como referência bíblica, Gênesis 3,15, onde Deus faz ao casal, que agora havia pecado e destituído da graça de Deus, a promessa de que da semente da humanidade viria a salvação. Salvação essa que nós a reconhecemos na pessoa do Filho unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, e aí, aproximadamente em 1812 a 1637 a.C., Deus chama Abraão, conforme já falei em Gênesis 12, 1. E Abraão tinha a idade de 75 anos de idade quando Deus o chamou. Ele havia saído da sua terra, né, de Ur, e estava agora em Harã, levado pelo seu pai Terá, na companhia do seu irmão Naor, e ali Deus visita Abraão e pede para que ele saia da sua terra. Terra essa que era politeísta, adoradora de vários deuses, vários ídolos. Então, logo, este lugar para morar não era o lugar adequado para que Deus iniciasse uma nação através de Abraão, para que Abraão, assim, pudesse dar início ao propósito de Deus, né? E fala para Abraão sair da sua parentela. O convívio familiar influencia muito no indivíduo, porque já é sabido, através da ciência, do estudo, de que o ambiente tende a influenciar a decisão do indivíduo, ou seja, o meio em que se vive influencia a decisão do cidadão, do indivíduo. Então ele teria que sair dali, porque a parentela de Abraão também era idólatra, pagã e adoradora de vários ídolos, né, de vários deuses. E sair da casa do pai. Abraão, o pai de Abraão, Terá, Tera, ele adorava o deus Naná, o chamado deus Lua, com a sua consorte, ou sua esposa, né, o seu par, chamada Gingal, que era a principal divindade da época da Mesopotâmia. E assim Deus, então, ele faz exigência a Abraão, 3 exigências, que saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai,
e que vá numa direção que Deus lhe mostrará. Essas informações eu retirei da História de Israel do Antigo Testamento, da editora Nova Vida, nas páginas 23 e 33, do autor Samuel G. Stutz. Você pode ler lá e fazer a conferência disso. Agora vamos falar acerca de José no Egito. José no Egito. José foi governante do Egito não por uma escolha dele. José foi governante do Egito por consequência da perversidade de seus irmãos que o venderam para o Egito. Venderam como escravo. A referência disso está em Gênesis 37, do versículo 1 ao 36, aonde, estando lá, sofrendo muito, Deus o exalta e ele se torna governante do Egito, com vestes reais, com o anel do faraó. Porém, lá o faraó troca seu nome para Safenate-Paneia, porém, não era a vontade de José. Tanto é que José chega, antes de morrer, e faz um pedido aos seus parentes, aos seus contemporâneos, que Deus tiraria o seu povo dali. E quando tirasse, era para levar seus ossos, pois ele não queria ficar no Egito, numa terra pagã, numa terra idólatra. Porque José esteve ali, foi um propósito de Deus, mas José sabia que ali não era o seu lugar e Deus tinha promessa ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus do seu pai, Jacó. E nós vemos essa referência, nós podemos ver isso em Gênesis 37, versículo 1 ao 36, como falei, e a retirada dos hebreus do Egito aconteceu aproximadamente em 1444 a.C., por meio da liderança de Moisés. Deus faz isso. E logo após, o povo é conduzido ao Sinai, para que no Sinai receba, então, leis aonde Deus começa a fazer um modelo de Estado, um modelo de sociedade, onde essa sociedade seja temente a Deus e não viva segundo os seus próprios pensamentos. E vemos isso em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, onde Deus dá ali os 10 mandamentos, ou Decálogo. E também essa referência pode ser vista em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 4 a 21. E a extensão dessa compreensão da lei, ela foi de uma proporção tão grande que totalizou-se 613 mandamentos ao todos que os judeus observavam naquela época, com muita dificuldade de cumpri-los ou não cumprindo. O que podemos ver é que após a morte de Moisés, antes de morrer, é levado a um monte elevado, onde vê Canaã, e Deus fala para Moisés: Moisés, observa porque você não entra. Então, ali há um sucessor de Moisés chamado Josué. E Josué, então, adentra Canaã, levando aquele povo. Mas com a morte de Josué, Israel faz o que é mal, como sempre fez aos olhos do Senhor, e começa a sofrer sobre o domínio de um rei da Mesopotâmia, também Síria ou Arã, cujo nome era Cusã-Risataim, e sofreu sobre a opressão desse rei durante 8 anos, por 8 anos, até que então começa aí o período da magistratura, ou o que a gente chama o período dos juízes, onde Deus ouve o clamor do povo, que clama a ele por libertação, e Deus então levanta o primeiro juiz de Israel, Otiniel, sobrinho de Caleb. A referência disso está em Juízes 1:13. E a referência em que o povo clama a Deus e pede um libertador está lá em Juízes 3:9, com ênfase no versículo 8, que é onde o povo clama a Deus por libertação. E Deus então lhes dá Otiniel, que foi o primeiro juiz de Israel e libertador de Israel naquele período. Lembrando que Otiniel era filho de Kenaz e que era sobrinho de Caleb. O primeiro juiz de Israel, então, foi Otiniel. Mas quem foi o último? O último juiz foi Samuel, que exercia uma
tríplice função. A função de sacerdote, porque foi criado e dado ao templo para servir, na época de Eli. E a função de profeta, porque Deus começou a falar com Samuel, chamar Samuel. Tanto é que o nome Shemuel significa o nome de Deus, chamado o nome de Deus. E juiz, porque começa a julgar Israel. Ele dá continuidade àquilo que Otiniel começou. Porém, Israel continua perverso. Israel continua fazendo o que é mal. Deus ali já está instituindo, através das leis que foi dado no Sinai, uma nação, um povo, mas Israel continua fazendo o que é mal. E chega-se ao ponto de Samuel envelhecer. E seus filhos não têm um testemunho segundo, igual ao de Samuel, ao seu pai. Então, o povo começa a questionar se seus filhos seriam como ele. E começa a olhar para as nações circunvizinhas e dizer a Samuel: nós queremos um rei, assim como as demais nações têm um rei. Lembrando que isso acontece em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículos 6 a 9. E Deus vê o sofrimento de Samuel e fala com Samuel: Samuel, não fique triste, não fique abatido, não se sinta fracassado. Este povo não está te rejeitando, este povo está me rejeitando como sempre rejeitou desde o princípio. Avisa-lhes acerca dos direitos de um rei e o quanto esse rei pode ser justo e o quanto pode ser injusto. Sabemos que pela natureza do gênero humano, a injustiça prevalece sobre a justiça. A única justiça que prevalece sobre a injustiça é a justiça de Deus. É aquilo que Deus tem para nós, né? Porque Deus é amor e o seu amor gera misericórdia para nos perdoar. E assim sendo, Samuel o faz. E tem-se em Saul, saindo então de um governo, né, um governo teocrático, onde Deus governa e Samuel é o oráculo, é o porta-voz de Deus. Agora nós passamos a ter em Davi, né, um rei teocrático. Ou seja, nós passamos a ter agora Deus sendo Deus do povo e o rei governando o povo, tendo que temer a Deus. Porém, Davi tem também seus fracassos, Davi também tem as suas dificuldades. Mas o importante é que, ao longo da sua vida e na velhice, Davi se arrepende e alcança de Deus o testemunho de ser um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos ver a referência de um rei teocrático em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 16. Falemos um pouco agora da questão do governo, da questão de Deus e o Estado, na questão de Daniel, Sadraque, Mesaque, né, e Abednego, e alguns outros que também exerceram lideranças, cargos de confiança, mas que não foram por sua escolha. Eles foram condicionados a essa situação. Vejamos o primeiro caso, que foi de Daniel, que foi governante da Babilônia. Isso, lembrando que ele estava cativo, dada a rebeldia do seu povo. Ele foi parar cativo lá, no ano 586 a.C., né? Então Daniel sofreu na Babilônia, tendo que governar a Babilônia segundo a vontade, não de Deus, mas do rei babilônico, que adorava Marduk, que era a principal divindade da Babilônia naquela época. Vemos também o caso de Neemias, que era copeiro do rei persa, né? Do rei persa, Artaxerxes I, em 424 a.C. A função de um copeiro era simples. O copeiro tinha que provar para que o rei não morresse envenenado. Mas a natureza do homem é má. E Artaxerxes tinha muita confiança em Neemias. Neemias era um homem de confiança de Artaxerxes. Mas também não estava ali por sua vontade, estava ali cativo, mais uma vez, pela rebeldia do seu povo, né? Consequência da rebeldia do povo como um todo. Vemos também o caso de Esdras, o escriba e sacerdote, né? Em 538 a.C., na corte de Ciro o Grande.
É. Esdras também estava ali numa condição também de cativo. Vemos homens exercendo a autoridade, e o que falar do profeta Isaías, um grande estadista, que também estava lá numa condição onde Israel estava, Judá também estava em condições de cativeiro, né? De estar cativo, de estar prisioneiro por conta da rebeldia e de Deus ter permitido que outras nações assim os levassem cativo. Vamos falar agora um pouco sobre Jesus Cristo e o reino de Deus, ou seja, a política de Deus para a igreja. É interessante a gente ouvir algumas pessoas dizendo que Deus o chama do altar para a política, uma vez que se Deus chama para o altar, é para o altar. Se Deus chama para a política, é para a política. Mateus, também conhecido Levi, cobrador de imposto, quando Jesus passa por ele e o vê, o chama, e ele, sem questionar, segue ao Senhor Jesus, larga tudo e segue. A referência está lá em Marcos 2,14 e Lucas 5,27. Vemos também um caso de muita vergonha, né, de muita tristeza, que é o caso de Judas Iscariotes, simpatizante do partido revolucionário ou de guerrilha dos Zelotes, e também simpatizante do partido palaciano de Herodes. Lembrando que havia nessa época, além do poder do Império Romano, além do braço direito dos palacianos herodianos, que eram o poder monárquico para garantir o domínio de Roma, tinha-se também os sacerdotes que exerciam influência religiosa e política sobre os judeus, porém eram beneficiados com o Império Romano, pois a escolha de muitos sacerdotes se dava através de indicação romana. Então tínhamos aqui o poder romano, o poder herodiano, o partido herodiano, o partido dos sacerdotes que abrangia fariseus, saduceus, né? E a questão literária dos escribas, e tínhamos também os essênios, mais retirado às montanhas, que eram pessoas que não eram partidos, mas viviam uma filosofia de isolação do urbanismo e contemplação e oração. E assim sendo, vemos que Judas se torna uma vergonha para os 12, porque ele, tendo essa visão contrária de governo de Deus, de reino de Deus, ele se torna o traidor. Em Lucas 22, do versículo 1 ao 6, com ênfase no versículo 3, nós vemos lá a palavra de Deus, as Escrituras, dizendo que entra Satanás em Judas, e isso o leva a consumar a traição para que Cristo fosse entregue à autoridade religiosa da sua época e, consequentemente, ser julgado pelo poder romano, que o levou a sofrimento, à cruz, à morte, à ressurreição e, graças a tudo isso, a nossa salvação na pessoa dele, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é verdade? Falemos agora como Cristo, antes de morrer, de ressuscitar, Cristo, antes de ascender ao céu, ele começa a preparar um governo voltado para a sua igreja, um governo voltado para nós, para que nós tivéssemos como modelo. Então, a base é a preparação da igreja. Em Mateus 16, 18, após os discípulos retornarem da missão dada por Cristo, Jesus pergunta a eles: e aí, como foi? Todos disseram: Senhor, foi um sucesso, foi uma bênção. E o que eles perguntaram acerca de mim? Quais são as dúvidas que eles têm a meu respeito? E qual foi a afirmação de vocês de quem sou eu e quem vocês acham que eu sou? E houve ali um silêncio. E houve uma frustração demasiada. Porém, Pedro, com intrepidez e cheio do Espírito de Deus, diz: eu falei que tu és o Cristo, o ungido, o escolhido, o Filho do Deus vivo. E Jesus se encheu de alegria. E Jesus se congratulou com Pedro, dizendo: Pedro, quem te revelou isso não foi a sua natureza e nem o seu pensamento, mas foi o Pai que está no céu. E sobre esta revelação, e sobre este colegiado,
sobre este aprendizado, sobre essa doutrina que eu tenho vos ensinado, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não terão vitória contra ela. A igreja, ela é invencível, porque Jesus a tornou invencível. A igreja, ela é inabalável, porque Jesus a tornou inabalável. E o início da igreja, ela se dá em Pentecoste, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13, quando o Espírito Santo é derramado segundo a promessa do profeta Joel, e todos falam em vários idiomas, e estrangeiros descendentes daquela localidade estão ali e os veem falando da salvação, da glória de Deus com grande alegria, com grande autoridade, né? E depois a organização da igreja por meio da instituição do diaconato, como está lá em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, com ênfase no versículo de número 2, aonde, havendo contenda, havendo desigualdade já naquela época entre as viúvas judias e gregas e também os demais necessitados, os apóstolos chamam a comunidade e falam para eles, olha, não é justo que nós que aprendemos com o mestre acerca da palavra, tomemos conta disso. Escolha entre vocês, escolha entre vós, 7 pessoas, 7 homens que sejam cheios do Espírito de Deus, cheios de testemunho, e os escolha e nós vamos consagrá-lo, nós vamos dar autoridade para que eles exerçam o cuidado para que vocês não fiquem sofrendo desigualdade, sofrendo discriminação. E assim foi e assim aconteceu. Falemos agora um pouco acerca da profanação da igreja. A profanação da igreja. A profanação da igreja foi uma coisa real e é uma coisa contínua em nossos dias. Ela começa, com a entrada do Estado na igreja primitiva. Isso se dá aproximadamente em 323 depois de Cristo, aonde o imperador Constantino, um habilidoso articulador político, ele alega ter visto um sinal no céu, e que este sinal seria uma cruz e uma palavra e uma voz que o dizia que por este sinal ele seria vencedor. Lembrando que neste período o império está enfraquecido e dividido, quase que em colapso. E assim Constantino diz que se pintando uma cruz nos escudos e nas vestes de combate, Roma seria vencedora. E incentivou ao império a aderir à fé cristã como fé oficial do império, coisa que não aconteceu e que vai acontecer posteriormente. O nome de Constantino era Constantino I, ou Magno, o Grande. Em latim, seu nome significava Flávios Valérios Constantinus Naeso, também proclamado por sua tropa, como Augusto, como sendo divino, em 27 de julho de 306 d.C. Ele nasceu em 272 e morreu em 337 d.C., vivendo 65 anos. Depois de Constantino, veio o Teodósio, e Teodósio, depois Diocleciano. E então, na verdade, o cristianismo ele adentra a religião imperial em aproximadamente 380 depois de Cristo, em 380 depois de Cristo. E aí começa-se o colapso da igreja, o colapso da fé, a perseguição e tudo que nós temos visto até os dias atuais. A grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que Jeremias 3,15 diz que o Senhor nos daria pastores segundo o seu coração, e não segundo o coração do governo deste mundo. Temos visto muitas coisas que têm trazido vergonha e tristeza por meio da mídia. Mas não podemos negar que tais fatos podem ser verdade e em alguns já são comprovados como verdade. A minha pergunta para você é: qual é o seu chamado?
Deus te chamou para o altar, permaneça nele. Deus te chamou para a política, vá e seja temente. Faça a diferença. Mas não se engane dizendo que a igreja precisa se beneficiar da política, porque a igreja, como está lá em Mateus 16, 18, né? Em Mateus 16, 18, ela é invencível. Ela é invencível. Ela não pode ser destruída pelo inferno. A igreja, ela sobrevive à custa do sangue dos mártires, à custa do sangue daqueles que ainda em outros locais deste mundo estão morrendo por dar testemunho de Jesus. E não às custas da política e do Estado. Né? Eu anteriormente falei acerca da questão da reforma protestante, mas não vou falar de nada disso agora. O importante é que você frise bem isso. A igreja, ela sobrevive às portas do inferno, porque essa é a vontade de Deus, porque foi assim que Jesus a fez vencedora. É indestrutível. Mas para isso, é preciso que Levítico 6,13 permaneça, onde o fogo arda continuamente sobre o altar e não se apague. E esse fogo é a chama do Espírito, é o poder da palavra, é você como instrumento de Deus, ficando no seu chamado e deixando que Deus cuide do Estado, como sempre cuidou, levantando pessoas, como diz o apóstolo Pedro, para lhes dar autoridade, que esses sejam tementes a Deus e que respeitem a Deus. Que assim Deus os abençoe grandemente, que o Espírito do Senhor resplandeça a luz dele sobre o teu rosto, abençoe a tua casa, levando arrependimento, levando salvação, levando cura e levando libertação. E me perdoe por algumas falhas no vídeo anterior e me perdoe também pelo pequeno lapso neste vídeo. Mas que o Senhor assim vos conceda a paz neste dia. Amém?